A chuva batia nas janelas do Colégio São Vicente como se quisesse lavar as memórias que viviam ali dentro. Era início de tarde, e o zelador Henrique arrastava o balde pelo corredor silencioso, ouvindo apenas o som do pano molhado contra o chão. Trabalhava ali havia quase 10 anos. Poucos sabiam que por trás da simplicidade e das mãos calejadas, ele carregava um passado que preferia manter trancado. Um passado de perdas, de promessas e de um amor paternal que o tempo parecia ter engolido. Henrique era um homem de meia idade, rosto marcado pelo sol e olhos de quem já chorou mais do que deveria. Era discreto, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Nunca reclamava, nunca faltava. Alguns o viam como um homem solitário, outros como alguém que simplesmente se acostumou com o silêncio. Mas por dentro, ele ainda conversava com as lembranças de uma menina de olhos castanhos e sorriso tímido que chamava de minha pequenina. Naquele dia, o colégio estava em reforma e a diretora havia pedido que ele retirasse alguns quadros antigos das paredes para substituí-los por retratos dos novos professores e benfeitores. Henrique, com o pano na mão, limpava cuidadosamente as molduras. Era um gesto simples, quase mecânico, até que um dos quadros caiu de leve em suas mãos. O vidro trincou, e uma fotografia amarelada apareceu por trás do pôster moderno. Era uma foto antiga do orfanato Santa Clara, o mesmo onde ele havia crescido. Por um instante, o tempo parou. Henrique sentiu o ar sumir do peito. Reconheceu os rostos das crianças, os uniformes surrados, o velho portão ao fundo. E ali, no canto esquerdo, uma menina de cabelos longos e sorriso tímido olhava para a câmera. Ele deixou o pano cair. Meu Deus! Murmurou encostando os dedos na foto. É ela. O coração dele disparou. A menina se chamava Clara. Haviam crescido juntos no orfanato, dividindo o mesmo pão, o mesmo medo do abandono, o mesmo sonho de um lar. Até que um dia, ela foi adotada por uma família da capital e ele nunca mais a viu. Lembrava-se do choro dela no portão, das mãos pequenas se soltando das dele. Promete que vai me procurar, Henrique, ela dissera com os olhos marejados. Ele prometeu, mas a vida com sua pressa cruel o empurrou para longe de todas as promessas. Henrique ficou parado diante da foto por longos minutos. Quando ouviu passos atrás de si, tentou disfarçar, mas as lágrimas já escorriam pelo rosto. Senhor Henrique, o senhor está bem? Perguntou a diretora, aproximando-se. Ele limpou o rosto rapidamente. Tô sim, senhora. Só me emocionei um pouco. Ela olhou curiosa para o retrato. Ah, esse quadro antigo? Vamos substituí-lo hoje. Vamos colocar a foto da nova mantenedora do colégio, a senhora Clara Mendonça. Henrique arregalou os olhos. Como é o nome? Clara Mendonça. Ela vai assumir parte da direção financeira. Mulher incrível. Cresceu em orfanato, acredita? Venceu na vida. A voz da diretora foi ficando distante. Henrique mal conseguia ouvir o resto. Cresceu em orfanato. Clara. O nome ecoava como um trovão. O zelador deu um passo para trás, tremendo. A foto que seria colocada naquela parede era dela, a menina que ele havia perdido 28 anos atrás. Senhora. A voz dele falhou. Senhora, essa mulher... A diretora sorriu, sem perceber a emoção que o tomava. Sim, ela chega amanhã. Vai adorar conhecê-la, viu? Mas Henrique não ouviu mais nada. Sentou-se no banco do corredor, a cabeça entre as mãos. A chuva lá fora parecia acompanhá-lo em cada lágrima. Clara, minha pequenina, você voltou. Enquanto o colégio adormecia no barulho da tempestade, um homem simples de uniforme azul e alma ferida chorava diante de um retrato antigo, sem imaginar que o reencontro que o destino preparava seria muito mais doloroso do que o que sonhara por tantos anos. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens como quem tenta curar a ressaca de uma noite pesada. Henrique chegou cedo, como sempre, mas dessa vez o coração batia diferente. O colégio inteiro comentava a chegada da nova mantenedora, a senhora Clara Mendonça, empresária, filantropa, símbolo de superação. Para os outros, seria apenas uma visita importante. Para ele, era um reencontro que parecia impossível.
Passou o pano nas escadas pela terceira vez, tentando disfarçar a ansiedade. As mãos tremiam, o suor escorria sob a camisa de algodão. Será mesmo ela? Perguntava-se. E se não for? E se for? E ela não se lembrar de mim? Henrique sentia-se um menino outra vez. O órfão magro que dividia o cobertor com a amiga de infância e sonhava com uma vida melhor para os dois. O relógio marcou 9h30, quando um carro preto parou diante do portão. Professores e funcionários se alinharam para receber a visitante. Henrique ficou no fundo, perto das escadas, tentando se esconder, mas incapaz de desviar o olhar. Da porta do carro desceu uma mulher elegante, de olhar firme e sorriso discreto. Tinha o mesmo brilho nos olhos da menina da foto, um brilho misturado entre inocência e dor. O tempo havia esculpido o rosto dela, mas os traços eram inconfundíveis. Era Clara. Henrique sentiu um nó na garganta. Ela caminhava pelo corredor entre cumprimentos e elogios. O som dos saltos dela no piso frio ecoava como lembranças de passos pequenos correndo pelo pátio do orfanato. Ele queria se aproximar, mas as pernas não obedeciam. Ficou imóvel, observando de longe. A diretora conduziu Clara até a sala principal, onde apresentaria os novos projetos da escola. Henrique ouviu quando a diretora disse: "Este é o Sr. Henrique, nosso zelador mais antigo. Cuida de tudo aqui com muito carinho." Clara se virou. Os olhos dela cruzaram os dele por um instante. Um instante curto, mas eterno. Henrique sentiu o ar desaparecer. Ela sorriu educadamente, sem demonstrar reconhecimento. "Muito prazer, Sr. Henrique", disse, estendendo a mão. Ele hesitou, mas apertou a dela com firmeza. "O prazer é todo meu, senhora." O toque das mãos trouxe de volta o cheiro de terra molhada do orfanato, as vozes das crianças, o som distante de uma música de ninar. Mas nada no rosto dela indicava que lembrava dele. "Eu a conheço de algum lugar?" perguntou ela num tom curioso, mas leve. Henrique engoliu em seco. "Acho que não, senhora. A gente só se esbarra pelas memórias dessas paredes." Clara riu com gentileza, sem entender o peso daquelas palavras. "Memórias são importantes, Sr. Henrique. São o que nos lembram de quem somos." Ele apenas assentiu, o coração descompassado. Durante todo o dia, Henrique a observou de longe, nas reuniões, nos corredores, nas conversas com os professores. Ela falava com sabedoria e serenidade, mas havia algo na forma como olhava as crianças do colégio. Um cuidado silencioso, o mesmo que ela tinha no orfanato quando dividia o pão com ele. No final da tarde, enquanto os últimos alunos iam embora, Clara caminhou sozinha pelo pátio. Parou diante do velho jardim que o zelador cuidava com tanto carinho. "Essas flores", disse, admirando o canteiro de girassóis. "Elas me lembram de um lugar." Henrique, que varria o chão a poucos metros, respondeu com a voz baixa: "Talvez de um orfanato, onde as crianças plantavam esperança mesmo sem ter terra suficiente." Ela virou lentamente. Os olhos se fixaram nos dele. "Como o senhor sabe disso?" perguntou, com um leve tremor na voz. Henrique respirou fundo. "Porque eu estava lá." O silêncio se espalhou entre eles. Clara deu um passo à frente, os olhos marejando sem saber por quê. "Lá onde?" "No Santa Clara." "O orfanato. A gente cresceu junto, você e eu." Por um segundo, o mundo pareceu girar mais devagar. Clara levou a mão à boca, o olhar perdido entre a lembrança e a incredulidade. "Não. Não pode ser." "É sim, minha pequena", disse ele, a voz embargada. "Eu prometi que um dia ia te encontrar." As lágrimas dela finalmente caíram. Mas antes que pudesse responder, o toque de um telefone interrompeu o momento. Um assistente apareceu, apressado. "Senhora Clara, o Sr. Álvaro está te esperando na sala de reuniões." Ela piscou, voltando à realidade. Limpou as lágrimas rapidamente. "Desculpe, eu preciso ir." Henrique apenas assentiu, o coração despedaçado. Ela se afastou, mas antes de entrar na sala, olhou para trás. E por um instante, o olhar dela dizia tudo que a voz ainda não conseguia. Henrique ficou ali, sozinho entre os girassóis, sentindo que o destino acabara de abrir uma ferida antiga.
uma que ele achava ter aprendido a esconder. Aquela noite, Henrique não conseguiu dormir. As imagens da tarde se repetiam na cabeça como um filme sem fim. O olhar dela, o toque das mãos, o tremor na voz quando ele disse: "Eu estava lá." Era como se 28 anos de silêncio tivessem voltado de uma vez só. Deitado em sua cama simples, o quarto pequeno do alojamento parecia menor do que nunca. Sobre o criado mudo, um porta-retrato com uma foto antiga. Ele e uma menina de trancinhas, sorrindo no pátio do orfanato Santa Clara. Henrique pegou o retrato, passou o polegar sobre o rosto dela e murmurou: "Você tá viva e tão diferente. Mas aquele olhar é o mesmo." No dia seguinte, Clara voltou ao colégio para uma nova reunião. Estava acompanhada de Álvaro, o administrador da fundação. Um homem de terno caro e fala arrogante. A diretora os apresentou como parceiros em um projeto de modernização, o que na prática significava cortes de pessoal e reformas para otimizar custos. Henrique ouviu parte da conversa, enquanto trocava uma lâmpada no corredor. "Vamos precisar reduzir despesas, senhora Clara", dizia Álvaro com voz segura. "Esses funcionários antigos, especialmente os de apoio, pesam no orçamento. É hora de renovar a equipe." Clara não respondeu de imediato. Parecia hesitar, observando o pátio pela janela. Henrique fingiu estar concentrado na lâmpada, mas o estômago se revirava. "Funcionários antigos", pensou. "Isso é para mim." Álvaro continuou insistente. "Posso cuidar pessoalmente disso, se preferir. O zelador, por exemplo, já deve ter idade para se aposentar." Antes que Clara respondesse, Henrique deixou cair a chave de fenda. O barulho ecoou na sala. Todos se viraram. Ele se abaixou rapidamente, pedindo desculpas, mas Clara o observava com atenção e um estranho conflito nos olhos. Mais tarde, ao fim do expediente, ela o encontrou novamente no jardim. "O senhor ouviu o que foi dito, não foi?" perguntou ela sem rodeios. Henrique assentiu devagar. "Ouvi sim, senhora." "E o que pensa disso?" Ele respirou fundo. "Penso que cada um colhe o que planta. E eu plantei amor por esse lugar. Se tiver que sair, saio com a cabeça erguida." Clara se aproximou um pouco. "O senhor sempre fala assim, com calma, mesmo quando está magoado. Aprendi que o barulho não resolve nada, senhora. No orfanato era assim. Quem gritava mais, chorava menos, mas sentia o mesmo." Ela ficou em silêncio. As palavras dele a atingiram de forma estranha. Um pedaço esquecido da infância pareceu despertar. "O orfanato", murmurou. "Eu tento lembrar, mas é como se tivesse sido outra vida." "Foi mesmo", disse Henrique. "Mas a dor essa não muda de nome." Clara olhou para o chão, emocionada. "Eu só lembro de uma coisa, uma promessa." Henrique ergueu o rosto. "Que promessa?" Ela sorriu, um sorriso triste. "De um menino que disse que nunca me deixaria sozinha." O mundo pareceu parar outra vez. Ele deu um passo à frente sem conter as lágrimas. "Eu disse isso para você. E falhei, Clara." Ela o olhou, surpresa pela familiaridade com que ele a chamou. "Você... é mesmo ele? O Henrique do Santa Clara?" "Sou eu, pequenina." As palavras pairaram no ar, pesadas e ternas ao mesmo tempo. Clara cobriu a boca, as lágrimas transbordando. "Eu achei que você tinha morrido. Ou esquecido." "Esquecer você?" Ele riu com amargura. "Eu passei metade da vida tentando te encontrar." Por alguns minutos ficaram em silêncio, o vento balançando as folhas do jardim. Depois ela perguntou com voz trêmula: "Por que não me procurou antes?" Henrique desviou o olhar. "Porque a vida não me deixou. Trabalhei onde deu, criei meu filho sozinho depois que a mãe dele morreu. E quando finalmente consegui vir para a cidade, já não sabia onde te achar." "Seu filho?" perguntou ela surpresa. "Gabriel. Tem 17 anos. Estuda aqui à noite." Clara ficou em silêncio. Um brilho diferente apareceu em seus olhos. "Então, o menino tímido que me ajudou ontem na biblioteca é seu filho?" Henrique sorriu orgulhoso. "É sim. Igual à mãe. Inteligente e bom." Ela assentiu, ainda confusa. "Eu queria te agradecer por ter cuidado de mim, mesmo criança. Você foi como um irmão." Henrique baixou o olhar.
Eu te amava, Clara, mesmo sem entender o que era amor na época. Ela engoliu em seco. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Henrique, começou a dizer, mas Álvaro apareceu de repente, interrompendo. Senhora Clara, precisamos resolver o contrato ainda hoje. Ela recuou um passo, visivelmente constrangida. Depois conversamos, Henrique. Ele apenas acenou, assistindo ela se afastar ao lado do homem que representava tudo o que ele nunca foi. Poder, prestígio, distância. Naquela noite, sozinho outra vez, o zelador olhou para o céu do pátio. A lua refletia no balde d'água e ele murmurou. Eu te encontrei, Clara. Mas será que te perdi de novo? A semana seguinte foi um turbilhão. Clara estava cada vez mais envolvida nas mudanças administrativas do colégio e Henrique, tentando manter-se invisível, sentia o coração apertar toda vez que a via atravessar os corredores com aquele ar distante, como se o passado tivesse voltado, mas ela ainda não soubesse onde colocá-lo. Gabriel, o filho de Henrique, observava o pai em silêncio. O rapaz já notara que algo havia mudado. Pai, tá tudo bem? Perguntou uma noite enquanto jantavam no pequeno quarto do alojamento. Henrique demorou a responder. Tá sim, filho. Só tô lembrando demais e dormindo de menos. É por causa da nova diretora? Henrique ergueu os olhos, surpreso. Como você sabe disso? Gabriel deu de ombros. É o jeito que o senhor olha para ela. Parece que o tempo para. Henrique suspirou, empurrando o prato. Às vezes o tempo não para, filho. Às vezes ele volta para cobrar o que a gente prometeu e não cumpriu. Gabriel ficou calado, respeitando o silêncio do pai. Ele sabia que o velho zelador carregava histórias pesadas, mas nunca o tinha visto tão dividido entre alegria e dor. No dia seguinte, Clara pediu que Henrique a ajudasse a revisar os arquivos do orfanato Santa Clara, que seriam doados para uma exposição beneficente. Quando ele entrou na sala, o cheiro do papel envelhecido o fez lembrar de tudo. As noites frias, as preces silenciosas, o riso das crianças que fingiam não sentir fome. O senhor pode me ajudar a separar as caixas por ano? Perguntou ela, sentada ao lado de uma pilha de pastas amareladas. Claro, senhora, respondeu ele, tentando disfarçar o nervosismo. Enquanto organizavam os documentos, Clara abriu uma caixa menor, cheia de cartas e desenhos infantis. Olha isso, ela sorriu, tirando uma folha dobrada. Para minha irmã do coração, da turma dos girassóis. Ela leu em voz alta. Henrique olhou e sentiu o peito arder. Eu escrevi isso, para você. Clara piscou, confusa. O quê? Ele apontou a letra torta e reconheceu cada traço. Eu lembro desse dia. Você estava triste porque iam te levar embora. Eu prometi que ia plantar girassóis para você, para quando voltasse. Clara levou a mão à boca, as lágrimas brotando sem aviso. Meu Deus! Eu guardei essa carta a vida toda e nunca soube quem era o menino. Era eu, Clara, o mesmo menino que varre os corredores para manter o chão onde você caminha limpo. Ela se levantou devagar, o papel tremendo nas mãos. Henrique, por que nunca me procurou? Procurei, mas a vida me escondia de você. Cada vez que eu chegava perto, o destino mudava o caminho. Os olhos dela estavam marejados. Eu pensei que ninguém do orfanato tivesse sobrevivido. A gente sobrevive, Clara, só que às vezes sobrevive em silêncio. Por alguns segundos, ela ficou parada, sem saber o que fazer. Então se aproximou, tocando a mão dele. Eu devia lembrar de você. Como pude esquecer alguém que foi minha família? Henrique respirou fundo. A gente esquece para se proteger. Você precisou viver, eu precisei suportar. Nesse instante, Álvaro entrou na sala sem bater. Clara, estão te esperando para assinar o contrato com os investidores. Ela se afastou depressa, limpando as lágrimas. Já vou. Henrique permaneceu imóvel, observando o olhar frio do homem que agora a acompanhava em tudo. Quando ela saiu, Álvaro o encarou com desprezo. O senhor deve cuidar dos corredores, não da diretoria. Henrique manteve a calma. Eu só cuido do que precisa ser limpo. Às vezes isso inclui o chão e as intenções. Álvaro franziu o senho. Está se referindo a quê? Nada, senhor. Só lembrando que sujeira não é só o que se vê. O homem riu, sarcástico, e saiu batendo a porta. Henrique olhou para o corredor vazio
e sentiu o peso da ameaça nas entrelinhas. À noite, Clara ligou discretamente para o alojamento. Henrique, preciso te ver amanhã, sozinha. Claro, senhora. E, por favor, me chama só de Clara. Ele sorriu, com o coração batendo forte. Não sabia o que ela queria dizer, mas pela primeira vez em décadas havia esperança no tom dela, uma fagulha de algo que o tempo ainda não tinha apagado. Na manhã seguinte, o céu estava claro demais para o peso que Henrique carregava no peito. Ele limpava as escadas quando ouviu passos leves atrás de si. Virou-se e encontrou Clara, sem os assessores, sem Álvaro, sem a formalidade. Apenas ela, com um vestido simples e um olhar que misturava ternura e culpa. Disse que queria me ver, senhora. Clara, corrigiu sorrindo de leve. Me chama de Clara, por favor. Ele assentiu com um respeito quase reverente. Então, o que a senhora? Digo, o que você queria conversar? Ela respirou fundo, olhando o pátio. Passei a noite toda pensando. Quando você disse que plantava girassóis para mim, eu chorei. Não lembrava mais de nada disso, Henrique. E quando vi sua letra, percebi que há memórias que o coração guarda mesmo quando a mente apaga. Ele sorriu, os olhos úmidos. O coração é teimoso. Às vezes continua esperando por alguém que nem sabe mais que existe. Ela o olhou fundo, e por um instante os anos desapareceram. Eram apenas duas crianças crescidas demais para o que ainda sentiam. Henrique, começou ela, eu não sou mais aquela menina. Eu aprendi a sobreviver num mundo que não perdoa quem é fraco. Eu sei, Clara, e você venceu. Vencer não é o mesmo que ser feliz. As palavras dela soaram como uma confissão. Henrique sentiu o peito apertar. Aquele homem, o Álvaro, ele é seu marido? Clara hesitou. Não, é meu sócio. Mas ele também foi quem me tirou da rua quando eu não tinha nada. E agora quer tudo de volta com juros? Perguntou ele, a voz baixa. Ela desviou o olhar, confirmando em silêncio. Henrique deu um passo mais perto. Clara, cuidado. Tem gente que ajuda para depois prender. Ela assentiu devagar. Eu sei. Só que agora é tarde demais. Eu devo tudo o que tenho a ele. Se eu recusar as mudanças que ele quer no colégio, perco o financiamento da fundação. Henrique olhou para o chão. E o que ele quer mudar? Quer vender parte do terreno, demitir metade dos funcionários, transformar o colégio num negócio. O zelador fechou os punhos. E o orfanato Santa Clara, a lembrança das crianças, vai desaparecer, disse ela, com os olhos marejados. Justamente o lugar onde a gente aprendeu o que era amor. Henrique balançou a cabeça, incrédulo. Isso é errado, Clara. E você sabe. Ela o encarou, firme, com lágrimas contidas. Eu sei, mas não sei como lutar. Ele se aproximou ainda mais, colocando a mão sobre a dela. Então deixa eu te ajudar. Ajudar como? Do mesmo jeito que eu fazia quando a gente era criança, te protegendo do que te assusta. Clara baixou o olhar, e uma lágrima caiu sobre o uniforme dele. Você ainda acredita nessas coisas, Henrique? Eu só acredito no que nunca me enganou. E o amor puro de duas crianças é a coisa mais verdadeira que eu já conheci. O silêncio entre eles foi interrompido por passos apressados no corredor. Álvaro apareceu irritado. Clara, a imprensa está te esperando na entrada. O carro já chegou. Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Já estou indo. Henrique ficou imóvel. Álvaro o olhou com desprezo. Senhor Henrique, eu avisei que não era para incomodar a senhora. Eu não incomodo, só existo, respondeu calmo, mas firme. E às vezes existir incomoda quem vive mentindo. O homem deu um meio sorriso ameaçador. O senhor não sabe com quem está lidando. Henrique o encarou nos olhos. Sei, sim. Já vi muitos como o senhor no orfanato. Gente que oferece pão com uma mão e tira o sonho com a outra. Álvaro bufou e puxou Clara pelo braço. Vamos, temos horário. Clara tentou se soltar com elegância. Por favor, Álvaro, não fale com ele assim. Então peça a esse homem para lembrar o lugar dele, gritou o empresário antes de sair. Henrique respirou fundo, lutando contra o impulso de reagir. Quando eles se afastaram, ele apenas sussurrou. Meu lugar é onde alguém precisa de mim. E você ainda precisa, Clara, mesmo que não admita. À noite, Henrique voltou ao jardim e observou os girassóis balançando sob o vento.
Gabriel apareceu vindo da biblioteca. Pai, estão dizendo que vão fechar o colégio. É verdade? Estão tentando, respondeu o pai, sem tirar os olhos das flores. E o senhor vai deixar? Henrique olhou para o filho com aquele brilho sereno que Gabriel conhecia bem. Não, filho, porque a gente não deixa morrer o que nasceu do amor. Enquanto o som distante de um trovão ecoava, Henrique sentiu que algo grande estava por vir. O destino não tinha trazido Clara de volta por acaso. Havia uma promessa pendente, uma ferida antiga pedindo cura. Na manhã seguinte, o colégio parecia diferente. Não por causa da luz do sol, mas pela tensão invisível no ar. Henrique sentia que algo estava prestes a se romper. Os professores cochichavam nos corredores, os alunos comentavam que iam vender o pátio e que o velho zelador ia ser mandado embora. Gabriel tentou disfarçar, mas a raiva era visível. Pai, o senhor vai deixar fazerem isso com o colégio? Henrique respondeu calmo. Ainda não acabou, filho. Às vezes a justiça demora, mas chega. No escritório, Clara estava diante de um dilema. Álvaro havia trazido os contratos finais, prontos para assinatura. Tudo parecia perfeito aos olhos dos investidores. Venda parcial do terreno, modernização, corte de despesas. Só um detalhe a fazia hesitar. O orfanato Santa Clara seria demolido. Está tudo aí, disse Álvaro com o mesmo sorriso gelado. É só assinar, Clara, e em 6 meses você será capa das revistas de filantropia. E os funcionários antigos? Ela perguntou. Henrique, por exemplo. Esse tipo de gente se substitui fácil. Ela o encarou, enojada. Esse tipo de gente é quem mantém o chão limpo para você não escorregar na própria arrogância, Álvaro. Ele riu. Que sentimentalismo bobo. Eu te tirei da miséria, Clara, lembra? Eu te dei tudo. Ela respondeu com firmeza. Não, Álvaro. Você me deu uma dívida. E agora quer cobrar minha alma. A discussão foi interrompida por uma batida na porta. Henrique apareceu, com o uniforme azul e o olhar sereno. Desculpe interromper, senhora Clara. Só vim devolver a chave do depósito. Álvaro bufou. O senhor não sabe esperar ser chamado? Henrique ignorou o tom. Eu sei respeitar o tempo. E o tempo, às vezes, traz verdades que ninguém quer ouvir. Clara percebeu algo na expressão dele. Um brilho diferente, um aviso silencioso. O que quer dizer, Henrique? Ele olhou para os dois, respirou fundo e tirou do bolso um envelope velho, amarelado. Encontrei isso entre as caixas do orfanato. Era para você, Clara. Estava escondido atrás de um quadro. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel estava carcomido, mas a letra era familiar. Para Clara Mendonça de Irmã Teresa, leu em voz alta. Irmã Teresa era a diretora do orfanato. Ela morreu no incêndio. Henrique assentiu. Sim, e antes de morrer, deixou esse envelope escondido. Clara abriu com cuidado. Dentro havia uma carta e uma certidão. Quando começou a ler, as mãos dela começaram a tremer. Não pode ser. Álvaro se aproximou, curioso. O que é isso? Ela leu com a voz falhando. Clara, sua adoção foi intermediada por um doador anônimo. O nome dele é Álvaro Menezes. Cuide-se, minha filha. Ele não fez isso por amor, mas por dívida. O silêncio na sala pesou. Clara ergueu os olhos em choque. Você me adotou? Álvaro desviou o olhar tentando manter a compostura. Não exatamente. Foi um acordo. Sua adoção garantiu que eu herdasse os direitos do orfanato. Era um investimento. Um investimento, gritou ela com lágrimas nos olhos. Eu era uma criança, Álvaro. E eu te dei uma vida. Te ensinei a vencer. Henrique deu um passo à frente, com os punhos cerrados. Você comprou o destino de uma menina e agora quer apagar o lugar onde ela aprendeu o que é amor. Álvaro riu sem vergonha. Amor não paga contas, zelador. O mundo é feito de quem manda e de quem obedece. Henrique o olhou com calma mortal. E também é feito de quem tem alma e de quem a vendeu. Clara rasgou o contrato na frente dele. Eu não vou assinar nada. Você vai se arrepender, Clara, rosnou Álvaro saindo com raiva. Sem mim, você não tem nada. Henrique a segurou pelos ombros enquanto ela tremia. Você tem algo que ele nunca vai ter, Clara.
Verdade. Ela chorou, encostando a cabeça no peito dele. Eu me sinto traída, perdida, usada. Então olha para mim, disse ele com firmeza. Você é mais do que o que fizeram com você. Eu te vi crescer, eu sei quem você é. Ela o olhou e nos olhos dele encontrou a única coisa que sempre procurou: pertencimento. Henrique, eu preciso de um tempo para pensar. Claro, mas saiba que, qualquer que seja a sua decisão, eu fico do seu lado. Naquela noite, ele caminhou pelo pátio e encontrou Gabriel esperando. E aí, pai? Henrique sorriu, cansado. A verdade apareceu, filho. Agora é com ela. Mas mal sabia ele que a vingança de Álvaro seria mais cruel do que imaginava. E que para salvar Clara e o colégio, ele teria que perder mais uma vez o que mais amava. Na manhã seguinte, o colégio amanheceu tomado por rumores. Álvaro havia desaparecido durante a madrugada, levando documentos, computadores e parte dos fundos da fundação. Clara chegou cedo, pálida, exausta, com os olhos marejados de quem não dormira. A diretora e os professores a cercaram, buscando respostas, mas tudo o que ela conseguiu dizer foi: ele levou tudo. O dinheiro, os contratos, as doações. Henrique, que limpava o corredor, ouviu a notícia e parou, o pano nas mãos tremendo. Por um instante, o som das vozes pareceu distante. Gabriel se aproximou. Pai, o que aconteceu? Henrique respirou fundo. O que acontece sempre, filho. Quando o poder é sujo, uma hora o lodo aparece. No meio da confusão, Clara entrou na sala da diretoria e fechou a porta. Henrique hesitou, depois bateu levemente. Clara, posso entrar? Ela não respondeu. Ele abriu a porta devagar e a encontrou sentada no chão, os papéis espalhados ao redor, os olhos perdidos. Acabou, Henrique, disse ela, a voz quase um sussurro. O colégio vai fechar, as crianças vão ser transferidas e o orfanato vai sumir. Ele se ajoelhou ao lado dela, sem dizer nada por alguns segundos. Depois, com voz serena, falou: Eu já vi muita coisa ser destruída, Clara, mas o que é verdadeiro ninguém apaga, nem mesmo o tempo. Ela balançou a cabeça, desesperada. E o que eu posso fazer agora? Não tenho dinheiro, nem nome limpo, nem coragem. Então usa o que tem de mais forte, a verdade. Conta para todos o que ele fez. Mostra o que você viveu. Ela o olhou, hesitando. E se ninguém acreditar? Henrique segurou as mãos dela. Eles vão acreditar quando virem quem você é. Uma mulher que venceu a mentira sem deixar de ser boa. Clara respirou fundo. A voz dele a ancorava. E você, Henrique? Por que faz tudo isso por mim? Ele sorriu. Porque um dia no orfanato, uma menina me ensinou que o amor não é o que a gente diz, é o que a gente faz mesmo quando ninguém vê. Ela chorou silenciosamente. Eu nunca esqueci você. Eu sei, respondeu ele. O tempo só esconde o que o coração ainda guarda. Nesse momento, Gabriel entrou apressado. Pai, tem polícia e imprensa no portão. Estão dizendo que o senhor está envolvido no desvio. Clara se levantou de um salto. O quê? Henrique ficou imóvel. Álvaro armou isso. Logo, 2 policiais apareceram. Senhor Henrique Mendes, temos um mandado de condução. O senhor está sendo investigado por fraude e peculato. Clara se colocou à frente. Isso é um erro. O responsável é Álvaro Menezes. O policial foi firme. Senhora, as provas estão no nome dele. As transferências bancárias vieram da conta do zelador. Henrique baixou a cabeça. Ele usou meu crachá, meu login. Clara tentou impedir, mas ele a deteve com um gesto calmo. Tá tudo bem, Clara. Às vezes, para limpar o chão, a gente precisa sujar as mãos. Eu vou provar que você é inocente, prometeu ela, enquanto o viam ser levado. Dias depois, a notícia se espalhou. Zelador envolvido em desvio milionário no Colégio São Vicente. As manchetes pintavam Henrique como traidor, mas dentro das paredes da escola ninguém acreditava. Professores, alunos e até a diretora sabiam que aquele homem simples não era capaz de maldade. Gabriel visitava o pai todos os dias na delegacia. Pai, a senhora Clara está lutando por você. Está indo na televisão, mostrando as cartas, tudo. Henrique sorriu mesmo atrás das grades. Eu sabia que ela tinha coragem guardada. Semanas se passaram.
Até que um dia, Clara entrou na cela com um envelope nas mãos. Henrique, disse, com lágrimas de alívio, conseguimos. Ele foi encontrado. Está preso. E você está livre. Henrique fechou os olhos, emocionado. Eu disse que a verdade demora, mas chega. Quando saiu, o colégio o recebeu com aplausos. Professores, alunos, até pais de alunos estavam ali, batendo palmas para o homem que havia sido injustiçado. Gabriel o abraçou com força, e Clara se aproximou logo em seguida. Ela sorriu entre lágrimas. Eu devia pedir perdão. Não deve nada, Clara. Você me deu algo que ninguém mais podia me dar. O sentido de ter esperado por você todos esses anos. Ela olhou para ele, o rosto iluminado pelo pôr do sol que entrava pelas janelas. Henrique, e agora? Ele respirou fundo, olhando para o jardim. Agora a gente recomeça. Nos meses seguintes, Clara reergueu o colégio com a ajuda de Henrique e de toda a comunidade. A ala infantil passou a se chamar Fundação Girassol, em homenagem à carta encontrada no orfanato. E o retrato que antes o fizera chorar, agora estava em destaque na entrada principal, não como lembrança de dor, mas de promessa cumprida. No dia da reinauguração, Clara fez um discurso. Este colégio foi salvo não por dinheiro, mas por amor. Amor de quem limpa, de quem ensina, de quem acredita. E, principalmente, de quem nunca desistiu de ver beleza onde o mundo só via poeira. Henrique, ao fundo, enxugava discretamente uma lágrima. Gabriel o cutucou, sorrindo. Pai, acho que ela está falando do Senhor. Não, filho, respondeu ele, emocionado. Ela está falando da gente. Quando os aplausos ecoaram, Clara desceu do palco, caminhou até ele e, diante de todos, segurou sua mão. Senhora, ela cresceu comigo no orfanato, ele repetiu, rindo entre lágrimas. E olha só quem você se tornou. Ela respondeu baixinho. E olha só quem nunca deixou de ser meu lar. Henrique sorriu, o coração em paz. Pela primeira vez em muitos anos, a dor deu lugar à gratidão. E enquanto os girassóis do jardim se inclinavam sob o vento, o homem simples que um dia varreu o chão do mundo percebeu que a vida, por mais dura que seja, sempre dá flores a quem planta amor com as próprias mãos. O valor de uma pessoa não está na roupa que veste nem no título que carrega, mas na verdade que mantém quando o mundo tenta corromper o que há de puro. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário. Compartilhe com quem acredita em recomeços e se inscreva para ouvir mais histórias assim. Quem sabe, o próximo girassol floresça na sua vida também.